Você sabe qual foi a última ordem e a última promessa que Jesus fez antes da sua ascensão, antes da sua subida ao céu? Olá, eu sou o professor Ayrton e esse é o canal Catequista Online. Vamos evangelizar juntos? Nos ajuda a evangelizar. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Juntos somos mais fortes. A última ordem de Jesus antes de subir aos céus está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Era isso que era para a igreja, para os seus discípulos fazerem desde aquela época. Última ordem. Sair. Não era para ficar parados em Jerusalém, parados na terra de Jesus ali, Nazaré e redondezas, sem fazer nada. Era para sair e evangelizar. Toda criatura, todos os povos deveriam ser evangelizados. Mas os apóstolos ainda estavam um pouco inseguros, ainda não sabiam como fazer. Tinham vivido com Jesus, mas não tinham entendido na totalidade da mensagem que o Cristo veio nos trazer. Eles precisavam do apoio de algo mais poderoso. Então eles aguardaram a vinda do Espírito Santo, aguardaram em oração. E quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, aí todo o seu entendimento se abriu. E eles puderam perceber todas as verdades que Jesus tinha falado, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Entenderam então o que deveriam fazer. E a primeira coisa que eles perderam com a vinda do Espírito Santo foi o medo. Aí saíram para evangelizar. Pedro, logo que recebeu o Espírito Santo, saiu, abriu as portas do cenáculo onde estavam e foi para o meio dos judeus. E ali no meio dos judeus ele começou a evangelizar. Foi fácil essas batalhas, mas as grandes dificuldades estavam presentes. Mesmo lá no início, mesmo após perderem todo o medo de sair, pregar e cumprir essa ordem de Jesus, as dificuldades só aumentavam. E a grande dificuldade inicial, então, eram os próprios sacerdotes do templo e os soldados romanos. E toda essa perseguição que havia para esse novo ensinamento que estava começando a crescer. E apesar de toda essa dificuldade inicial, a igreja crescia. Mesmo lá no início, houve muitas heresias, muitas interpretações diferentes daquilo que Jesus tinha ensinado. E a igreja unida a Pedro, o primeiro Papa, já procurava nortear o rumo da igreja. Procurava delinear aquilo que veio de Deus daquilo que não veio, separar, para que o ensinamento das coisas de Deus fosse puro. Todas essas perseguições acabaram fortificando a fé daquele povo, da igreja primitiva. Muitas heresias, muitas tentativas do demônio de desvirtuar e prejudicar a igreja que vinha se fortalecendo. Precisava-se também saber aquilo que foi escrito, inspirado por Deus ou não. Lembremos que como Jesus morreu lá pelo ano 33, passou um determinado tempo onde a igreja era só falada, só testemunhada pelas pessoas. Aí começou-se a escrever. Desse tempo, até nós temos uma Bíblia completa, organizada, foram mais de 300 anos. E então, numa grande luta, num grande trabalho, a igreja pegou o Antigo Testamento que era usado pelos judeus e
compilou um Novo Testamento depois de muita oração, depois de muito concílio, depois de muita meditação para ver aquilo que era inspirado do que não era, e montou então o Novo Testamento. Aí a Bíblia ficou completa, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas ainda nem sombra do que é a Bíblia hoje, porque não existia como se imprimir uma Bíblia da maneira que nós temos. Mesmo tendo-se agora os livros canônicos e o Antigo Testamento que já existia, ainda não existia uma maneira de se levar tudo aquilo junto. Gutenberg, lá depois do ano 1400, é que criou a prensa, e daí começou a se poder imprimir livros e livros em abundância. Como é então que a igreja fazia para poder levar a palavra de Deus? A igreja católica tinha seus mosteiros de monges copistas, cuja única função deles era passar o dia copiando a palavra de Deus e fazendo novos livros. Mas cada livro desses, por exemplo, pegue um dos evangelhos e dava um volume enorme, porque não existia o papel para se escrever. Então não tinha como, numa mesma igreja, no mesmo local, ter todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento junto. E aos poucos é que, através desses monges copistas, é que foi se resolvendo esse problema. Mesmo assim, era pesado, o volume era grande. Muitas vezes esses monges saíam de uma cidade a um povoado, a um local distante, porque lá existia uma cópia de determinado livro, e lá eles iam copiar aquele para deixar alguns lá e trazer outros, para deixar em outras capelas, para outras pessoas poderem rezar também em outras igrejas. Então, desde o início da igreja até lá pelo ano 1500, era essa dificuldade de se ter a palavra de Deus em mãos para ler. E por volta então do ano 1500 surgiu outra dificuldade, que foi o protestantismo. E o protestantismo veio e dividiu essa igreja. Partes dessa igreja saíram da igreja católica e tornaram-se protestantes. O grande problema aí não foi só essa divisão, mas foi então que, nessa tentativa de dizer que cada um pode ter a sua própria interpretação da Bíblia, o protestantismo foi se dividindo, e hoje tem milhares de denominações protestantes, cada uma delas dizendo que são inspiradas pelo Espírito Santo, mas com ensinamentos diferentes uma entre si. Então essa foi outra dificuldade. Outra grande dificuldade que surgiu nos nossos tempos atuais é o ateísmo. O nosso secularismo partiu demais para o ateísmo, e hoje o povo acha que não precisa mais de Deus. Quanto mais desenvolvido é o povo, quanto mais rica é a nação, menos Deus presente. E apesar de todas essas dificuldades, a Igreja Católica, fundamentada no Pedro, nosso primeiro Papa, ela continua firme e forte durante esses 2 séculos que já se passaram. E a promessa? Qual é a promessa que Deus fez? Nós vimos que a última ordem que Deus deu foi: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa ordem a igreja vem seguindo, desde o nascimento da igreja até os dias de hoje. Mas e a promessa de Jesus? Qual é? A promessa está contida nos mesmos versículos. Eis que estarei convosco todos os dias. Poxa, mas o que é que quer dizer todos os dias? Até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos.
Todos os dias quer dizer desde o dia da promessa até o dia final, até o final dos tempos. A promessa de Jesus é estar junto, sem nos abandonar um dia só. E a Igreja Católica contou desde o princípio com essa ajuda, com essa companhia de Jesus. Isso muito através do seu Espírito Santo, conduzindo a Igreja e levando a Igreja por caminhos difíceis, mas seguros, por caminhos de muita perseguição, mas seguros e firmes na fé. Você sabe qual é o segredo da Igreja Católica continuar firme e forte nesses 2000 anos? É cumprir a ordem que o Senhor deixou e crer na sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Tantas tempestades, tantas tentações, tantas tribulações nesses 2000 anos, tantas vezes o inimigo querendo acabar com a igreja, mas está na promessa de Deus, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso que a igreja continua firme, confiante nessa promessa de Jesus. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Basta para isso que a igreja continue na sua tarefa de evangelizar, e confiando nessa promessa de Deus é que nós continuamos a evangelizar. E se você gostou desse vídeo, vamos evangelizar juntos. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos, com a sua igreja, com a sua catequese. Que o Senhor, que esse mesmo Senhor da promessa, de que estaria junto conosco todos os dias, que esse mesmo Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.